Minha diretoria, nós precisamos falar do Vasco da Gama, porque hoje o resultado do Vasco foi muito ruim, o jogo do Vasco foi ruim, no final de semana também teve dificuldades e tal, mas hoje alguns dos principais jogadores não jogaram, aquela coisa, jogo estadual, enfim, não que justifique o Vasco perder um jogo como esse, né? O adversário não tem a menor condição técnica de ganhar do Vasco, o Nova Iguaçu não é nenhuma potência, mas fez um jogo muito coordenadinho, muito bem montado e tal. Inclusive o segundo gol deles, um golaço, o primeiro uma falha do Michael. O Vasco jogou muito pouco, teve lá suas oportunidades e tal, principalmente no segundo tempo quando entraram os principais jogadores, mas o ponto que eu quero falar aqui não é isso, porque realmente tá bem difícil, sabe, gente, no começo do ano ficar falando de jogo do Campeonato Estadual. Primeiro pela clara falta de motivação dos próprios jogadores, né? O cara sabe que aquele não é o jogo, que é fácil, que ele vai se classificar, enfim. Exceção feita a um Corinthians que entra numa eventual crise, ou num time que comece batendo em todo mundo, alguma coisa assim, fica meio, né? A gente tem que esperar chegar no momento dos estaduais, onde começa a ter os clássicos, os principais jogos, está começando agora, e um momento de decisão, porque fora isso, realmente um fim de feira, assim, sabe? É uma coisa melancólica, né? O torcedor, ele vai no estádio mais ou menos, o time joga com o time mais ou menos, poupa jogador, ninguém sabe, todo mundo sabe mais ou menos quem vai se classificar, é uma coisa meio, eu não consigo mais engolir isso em 2023, mas enfim, não é a primeira vez, é a segunda consecutiva que precisa ser alertado, precisa ser falado aqui, porque não dá para ficar passando pano para isso. O Vasco está sendo roubado no Campeonato Carioca de uma forma muito descarada. E quando eu digo roubado, eu não estou dizendo que haja algum tipo de, né, eu estou usando um jargão do futebol, mas os erros de arbitragem contra o Vasco, nos últimos 2 jogos do Vasco, eles são absolutamente decisivos e constrangedores. A expulsão do Jair no jogo anterior, você pode até, veja bem, mas, cara, não é uma falta para cartão vermelho com 5 minutos de jogo, mudou completamente o jogo, obviamente. Durante o jogo tiveram outras faltas que podiam expulsar jogadores do adversário, que o árbitro fez uma vista grossa, e nesse jogo aqui, contra o Nova Iguaçu, cara, com os mesmos 5, 7 minutos de jogo, se eu não me engano, o Rossi toma uma entrada criminosa e não acontece nada. O cara não vai expulso. De um time que no outro dia, no último jogo, teve um jogador expulso e mudado uma situação de jogo em virtude disso. Durante o desenrolar do jogo, quando o Nova Iguaçu estava ganhando o jogo, ele viu que o Vasco vinha com tudo, botou o Verratti, o Paê e tal, ele começou, evidentemente, a atrasar o jogo, e claro, é um time pequeno, é o que ele tem que fazer para tentar ganhar. Mas deram pontapés pra cacete. Alguns deles, que se tivessem sido punidos de forma correta com cartão amarelo no primeiro tempo, tinham sido expulsos. Outros que poderiam até tomar um cartão vermelho direto se o juiz fosse rigoroso, caso que a gente viu desde o começo do jogo, desde os 5 minutos do jogo, ficou muito claro que não. Agora, a liberdade com que está se batendo nos jogadores do Vasco nos últimos 2 jogos, eu não me lembro do terceiro anterior para falar com detalhes, talvez eu não tenha assistido, mas nos últimos 2 jogos tem sido constrangedor o quanto o time do Vasco apanha mais do que o normal, e a arbitragem está sendo absolutamente conivente com isso. Hoje é mais um jogo que eu não vou culpar o resultado, porque o Vasco não jogou bem, mas que influencia, como no final de semana influenciou. Então, cara, se a gente também não ficar falando, se a gente não alertar e não pressionar para que isso seja corrigido, fica sendo uma coisa que vai passando batido e não pode. Não dá para passar batido a falta de critério em 2 jogos tão próximos, com um time como o Vasco, que tem, em tese, um poder de bastidor de ir lá e falar, escuta, vem cá, que porra é essa? Né? E se não fizer ainda, que façam, porque realmente hoje foi mais um jogo meio constrangedor, ainda mais em virtude da expulsão do Jair no jogo passado.